Olá, meu nome é Anderson Bonfim, sou professor de teologia e faço parte de um time pastoral aqui da Igreja Família em Sorocaba, interior de São Paulo. E quando nós pensamos na cultura digital e o ambiente religioso, pensando num contexto pós-pandêmico, acreditamos que a igreja que conseguiu ser humana com relação à demanda das pessoas e ao mesmo tempo inovadora com relação à demanda tecnológica dessa conectividade digital, ela conseguiu encontrar um caminho de crescimento. Um crescimento qualitativo no sentido de conseguir se comunicar melhor com as pessoas. E também no sentido quantitativo, porque conseguiu alcançar de alguma maneira mais pessoas inseridas dentro da cultura pós-moderna. A nossa experiência aqui foi muito positiva, a nossa experiência dentro do contexto pandêmico foi de muito trabalho orgânico, presencial, mas ao mesmo tempo de muita inovação, investimento na área digital. E dessa forma conseguimos hoje ser uma igreja que tem uma presença dentro do ambiente digital, mas não se caracteriza como uma cyber-igreja, ou uma igreja que é autônoma e tem toda uma programação específica para o público dentro do ambiente digital. Quando nós falamos sobre cultura, nós temos a religiosidade cultural, a cultura da religião e a cultura digital. Cultura nada mais é do que o cultivar comunitário de conhecimentos, de crenças e de costumes. E dentro da cultura existe ali as suas instituições, que são as famílias, as instituições religiosas, educacionais, e a cultura vai se estabelecer na sociedade a partir dessas instituições. Dentro dessa cultura, nós temos a religião como um patrimônio cultural. A religião, em toda a sua diversidade, ela faz parte da cultura de um povo. Então isso é que nós chamamos de uma religiosidade cultural. A expressão religiosa como parte da cultura de um povo. Dentro dessa religiosidade cultural como patrimônio cultural de um povo, nós temos a cultura da religião, em que aí, dentro da sua especificidade, cada religião tem a sua cultura, ou seja, os seus valores, as suas crenças, os seus costumes. Então nós temos a cultura como um todo, a religião como um patrimônio da cultura e a cultura da religião. E é justamente essa cultura da religião que sofreu o maior impacto da cultura digital. Porque a cultura digital, de alguma maneira, ela já faz parte da nossa cultura como povo, dentro das instituições educacionais, econômicas, políticas. Porém, dentro dessa esfera religiosa, a cultura digital ela acaba tendo um impacto. Por quê? Justamente por não estar tão presente do costume praticado dentro da religião. Justamente pelo fato da tecnologia, da interação com a realidade virtual não estar tão presente dentro da esfera religiosa. Então acontece um fenômeno dentro da instituição religiosa do provável e inevitável. Aquilo que seria uma mudança gradativa, aquilo que seria uma provável e futura mudança e transformação por causa da influência da tecnologia, acaba se tornando uma mudança presente e inevitável, em que as instituições religiosas agora vão ter que aderir toda essa instrumentalidade tecnológica para poder estabelecer a sua interação com os fiéis, a sua interação com a cultura. A instituição religiosa que não repensa a sua interação com a cultura a partir do digital, ela acaba se tornando uma subcultura. O que é uma subcultura? É uma expressão comunitária à parte da cultura, que não tem diálogo e interação cultural. Isso acaba sendo um problema até mesmo para a proposta da religião. Outro aspecto importante também dentro dessa conversa é que dentro de um contexto de crise você precisa buscar por soluções, né? Soluções que sejam
inovadoras, soluções que sejam criativas. E nós vemos que dentro desse contexto pós-pandêmico, a instituição religiosa precisou buscar recursos tecnológicos que possibilitassem manter a sua dinâmica de funcionamento. Então nós vemos que nesse contexto histórico, muitas instituições religiosas fecharam as suas portas, instituições independentes de pequeno porte, não filiadas a nenhuma convenção, com ênfase na prática orgânica presencial, não tinham familiaridade com essa linguagem da cultura digital. Por isso, acabaram encontrando um problema muito sério de sustentabilidade. Já algumas instituições religiosas mais familiarizadas com a linguagem da cultura digital encontraram nesse contexto pandêmico e pós-pandêmico, através dessas soluções inovadoras do culto online, caminhos de crescimento, não só crescimento no alcance das pessoas, no alcance da sua mensagem, mas também na questão da sustentabilidade. E uma das inovações que fizeram parte desses cultos online foi a prática do Pix, essa tecnologia atual de transação bancária instantânea. Então o Pix, ele acaba se fazendo presente dentro dessa dinâmica online pela sua praticidade. Então, as instituições religiosas familiarizadas com a linguagem da cultura digital, que aderiram o culto online e o Pix, encontraram um caminho de crescimento, um caminho de expansão no seu processo de captação de recursos, viabilizando a ampliação e implementação de novos projetos. Pix, além da sua praticidade, ele acaba tendo um papel também de quebra de objeção. Se aquele fiel ele tinha alguma dificuldade em contribuir por não ter ali recurso em espécie ou por causa da dificuldade das transações online convencionais, o Pix, pela sua praticidade, acaba quebrando as objeções e os fiéis acabam aderindo a essa prática da contribuição dentro das suas instituições religiosas, na manutenção desses ambientes religiosos, na implementação de novos projetos, tanto na área social, como área educacional, cultural. Então isso acaba sendo uma ferramenta inovadora, uma solução tecnológica que entrou dentro da cultura da religião via culto online. Contudo, nós sabemos, né, que hoje essa ferramenta ela deve permanecer dentro dos nossos cultos presenciais. O Pix, que nada mais é do que uma ferramenta digital que traz a praticidade para que o fiel possa fazer as suas contribuições. Isso aumentou a capacidade de captação de recursos, de investimento e desenvolvimento de novos projetos. A cultura digital, no sentido da sustentabilidade na captação de recursos, acabou sendo muito importante dentro desse processo de crescimento e de avanço de muitas instituições religiosas. Então, essa ferramenta inovadora, tecnológica, ela possibilita hoje que mesmo dentro de um culto presencial, as pessoas possam fazer as suas contribuições, crédito, débito ou Pix, algo que era improvável, algo que talvez ninguém pudesse pensar ser possível há 3 anos atrás. Então nós vemos aí sim um impacto muito grande da cultura digital, do culto online, do Pix, dentro desse ambiente religioso em toda a sua diversidade. Pensando no tema da empregabilidade, a relação da cultura digital com a religião, ela traz um cenário novo. Por quê? Porque nós vamos perceber num levantamento que foi feito durante o mês de março de 2020 pela Unicamp,
houve um aumento de 10.000% na procura de culto online na internet dentro do Google. Então nós vemos que há um aumento exponencial e essa dinâmica do culto online, independente da instituição religiosa apenas estar presente nas mídias sociais ou se tornar de fato uma igreja online, isso se torna uma prática hoje presente dentro da cultura religiosa. E isso traz um novo cenário de empregabilidade, por quê? Primeiro, porque agora a instituição religiosa ela vai depender de uma mão de obra especializada que possibilite que essa dinâmica da cultura digital seja desenvolvida dentro da instituição local. Isso abre uma demanda para essas profissões que são voltadas à cultura digital. Então nós vamos precisar, dentro dessa nova dinâmica, desse novo cenário, de produtores, de técnicos, de gente que trabalha com esse universo tecnológico e com esse universo também voltado para a internet e para a cultura digital. Então essa seria uma primeira possibilidade, né? Uma primeira mudança no cenário no sentido de empregabilidade. Um segundo aspecto muito importante dentro desse novo cenário de empregabilidade é que a cultura digital é monetizadora. Diferente, muitas vezes, do processo convencional da formação de sacerdotes, de ministros, que vão atuar dentro do cenário religioso presencial, hoje o cenário da internet, a realidade digital, ela possibilita que qualquer pessoa possa prestar um serviço religioso com a prática da pregação, com a comunicação da mensagem, com lives de oração, e tudo isso é monetizado. Então a cultura digital, ela abre diante de nós o que nós chamaríamos de um oceano azul de novas possibilidades, justamente por esse aspecto monetizador. Então nós vemos duas possibilidades de empregabilidade dentro desse novo cenário que fala da cultura digital e o seu impacto na religião. Primeiro, é que nós vemos a necessidade que existe hoje da mão de obra especializada, de você ter técnicos, pessoas que trabalhem com essa produção digital e que possa viabilizar essa nova dinâmica do culto online e essas expressões da igreja online. Uma outra possibilidade também de empregabilidade dentro desse novo cenário é o que nós falamos aqui do livre acesso que você tem hoje dentro de um cenário de livre expressão no universo virtual. Diferente de todo o processo convencional de formação de ministros e sacerdotes, hoje há uma democratização da expressão religiosa. Então qualquer pessoa hoje pode atuar dentro desse universo virtual a partir do seu serviço religioso. E tudo isso é monetizado. Então a pessoa pode encontrar um caminho aí de empregabilidade, de sustentabilidade a partir da cultura digital monetizadora. Então nós vemos aí novas possibilidades que se abrem dentro desse novo cenário. É incontestável o fato de que a cultura digital trouxe muitos impactos positivos nas relações humanas. É incontestável o fato de que a cultura digital trouxe um universo de novas possibilidades. Mas também não seria responsável da nossa parte deixar de colocar um contraponto da ideia ou mostrar um outro lado da mesma moeda, que seriam os impactos negativos que a cultura digital traz não só ao contexto religioso, mas em todas as relações humanas e até mesmo a integridade do ser humano. Quando nós olhamos para a cultura digital, nós vemos dois fatores extremamente importantes. Primeiro, o livre acesso a todo e qualquer tipo de informação.
um livre acesso, acessibilidade, a democratização da informação. É claro que respeitando as limitações que as pessoas têm de acesso à internet. Contudo, nós podemos afirmar que há uma acessibilidade por meio da cultura digital. E acompanhado da acessibilidade, nós encontramos também velocidade da informação. Hoje as pessoas têm acesso a todo e qualquer tipo de informação com muita velocidade. Há um fluxo contínuo e veloz de informação. É justamente aqui que nós trazemos um ponto de reflexão entre o equilíbrio e o excesso. O livre acesso em alta velocidade da informação gera o imediatismo em que tudo tem que ser agora e tudo tem que ser muito rápido. O livre acesso em alta velocidade, ele faz com que o ser humano experimente um fenômeno que alguns especialistas estão chamando de overload. O que seria esse overload? Seria um excesso de informação, uma sobrecarga de informação, de quantidade e velocidade. É muita informação para assimilar num curto período de tempo. E isso gera uma sobrecarga cognitiva, psíquica, em que eu não tenho tempo de assimilar a informação para que eu possa compreender a informação com clareza, para que eu possa me posicionar diante dessa informação com convicção. Então, quando não há clareza com relação às informações que nós recebemos, nós passamos a navegar num universo de superficialidade, em que as pessoas falam sobre tudo, mas não são profundas em nada. E será que num mundo em que as pessoas são obrigadas a terem uma opinião sobre tudo, elas sabem verdadeiramente sobre algo? Contexto em que há muita conectividade, muita informação, mas ao mesmo tempo muita superficialidade. Nós vemos alguns especialistas chamando de um fenômeno da desinformação. Há uma sobrecarga tão grande de informação, numa velocidade tão alta, que eu não tenho capacidade de assimilar. E quando eu não sei assimilar, ao invés de eu me informar, isso acaba me desinformando mediante a superficialidade das minhas ideias. Aqui nós saímos um pouco do âmbito tecnológico religioso para passar pelo universo filosófico. Por quê? Porque nós entramos aí no dilema do virtuoso e do vicioso. O que é o virtuoso? A virtude está na busca pela verdade, na transmissão da verdade, no comunicar da sabedoria. Nisso há virtude, nisso há valor, nisso há significado e passa a se tornar significativo na vida das pessoas. Contudo, quando eu informo, mas esse informar desinforma, ele deixa de ser virtuoso, porque eu não estou comunicando verdade, não estou transmitindo sabedoria, isso deixa de ser construtivo e passa a se tornar vicioso. Eu deixo de transitar pelo virtuoso, pela virtude da verdade, da sabedoria, e passo a navegar pelo vicioso. Eu sou dependente de informações superficiais. E quando eu saio do virtuoso e passo para o vicioso, eu já me identifico mais com a escola de Protágoras, a escola do relativismo, a escola sofista, aquela escola que ela comunica, mas ela não transmite verdade, não tem compromisso com a sabedoria, ela apenas tem compromisso com a audiência, com a popularidade. É daí que surge a retórica, o discurso político. Então hoje as pessoas são mais viciadas em informação, ou seja, elas têm compulsão por estarem inteiradas dos acontecimentos globais. Mas isso não quer dizer que ela encontra ali fonte de sabedoria, de verdade, para que possa se posicionar com responsabilidade diante de todas elas. O chamado vício de internet ainda não é considerado como um distúrbio mental dentro do manual de distúrbios e estatísticas. Contudo, há muitos debates já sobre essa dependência como um transtorno por causa desse uso patológico da internet. E isso vai, de alguma maneira, adoecendo
o ser humano. Outra questão importante que nós vamos perceber é que conforme esse homem vai adoecendo nesse universo de superficialidade da informação, ele vai gerando um cenário de polarização, um cenário de extremismos. O que é o extremista? É aquela pessoa que já se sente confortável com relação ao seu posicionamento religioso, político, ideológico, e isso faz com que ele se acomode numa ideia. Qualquer pessoa que já esteja acomodada na sua ideia, ele já é um extremista. Qual que é o desafio? É a zona de tensão. Qual é a zona de tensão? É a zona de equilíbrio, em que eu sei, mas ainda estou em busca do saber, em que estamos construindo um saber de forma colaborativa. E muito desse cenário polarizado, ele é potencializado dentro desse universo digital, porque o digital ele é seletivo no envio das informações. E isso vai fazer com que a pessoa acredite que a posição dela é única, completa, e isso vai cada vez mais segregando, separando. E aqui nós queremos fazer menção de um pensador que nós admiramos muito, que é Edgar Morin, porque Edgar Morin ele vai falar do pensamento complexo, da inteligência complexa. Ele vai dizer que o todo é uma unidade complexa. Hoje, a nossa maneira de pensar, o nosso mindset, ele é muito mutilado, segregado, separado. As matérias que estudamos, os conceitos que criamos, tudo que nós visualizamos é departamentalizado. E isso tudo faz com que nada se relacione, que nada se complete. E nós precisamos aprender a pensar de forma relacional. Nenhum homem é capaz de saber só. Nenhum homem é capaz de saber por si só. Nenhum homem é capaz de saber para si só. Porque o processo do saber, a trilha do saber, ela é compartilhada. Nós aprendemos não apenas com fragmentos de citações dos pensadores, mas assentando-se aos pés dos pensadores, debruçando sobre os livros, nos relacionando, encontrando com a vida e a obra de cada um deles. A partir dessa relação, nós construímos saber, construímos conhecimento a partir dos professores que ouvimos e admiramos, a partir das pessoas com as quais nos relacionamos. Todo o nosso repertório de conhecimento, ele se dá por meio dos relacionamentos, e não a partir da polarização, não a partir dos extremos, não a partir do ver apenas uma face da ideia, porque a verdade é multidimensional. A própria Bíblia vai nos falar isso, que juntos nós compreendemos, visualizamos as 4 dimensões do amor de Deus, que é comprimento, altura, largura e profundidade. Então ele está dizendo que a compreensão, o saber sobre o amor não é privado. O indivíduo, quando vê só, ele só vê partes. A privatização é um grande problema do mundo moderno, porque tudo aquilo que era para ser um bem comum se torna privado para o benefício, para o bem-estar do indivíduo. E nós vemos que a fé não pode ser privatizada. A fé não pertence apenas ao privado, ao indivíduo, mas ela é comunitária. E isso pode sim, agora, afetar diretamente a relação da cultura digital com a religião. Por quê? Porque desde o princípio a religião ela fala de uma relação com o sagrado. E existem os símbolos sagrados, existem sacramentos, e você pode acender uma vela virtual dentro de um site, você pode participar de um sacramento online, mas a essência da religião é a vida em comunidade, é a vida em família, é assentar-se à mesa, é o congregar, é o estar junto, é o estar perto. E nós vemos que cada vez mais o homem que está imerso na conectividade, ele se sente cada vez mais sozinho. Nesse ponto, nós precisamos resgatar a essência da religião que transcende a cultura digital para que possamos nos encontrar de novo, face a face com Deus e ombro a ombro, um com o outro. A cultura digital, ela traz um universo de possibilidades, mas ela ainda
vai ter as suas limitações na relação com os símbolos sagrados, na prática dos sacramentos e nas relações humanas. Nós podemos sim viver nessa zona de tensão, que nós chamamos de uma zona de equilíbrio, e não nos deixarmos levar para nenhum extremo, mas avançarmos dentro da cultura digital como sabedoria, com virtude, para que nós possamos não só crescer no avanço tecnológico, mas também crescermos como seres humanos.